Ok, aí agora a gente achou as raízes, né, das duas linhas, que são x igual a zero e x igual a mais e menos 3 raiz de 3. Aí agora a gente precisa estudar o sinal da f duas linhas, né? Para a gente estudar o sinal da f duas linhas, a gente pode ignorar o termo o polinômio que está no quociente da f duas linhas, porque a gente já sabe que ele é sempre positivo. Aí a gente precisa estudar então o sinal dessa função 2x e o sinal de x quadrado menos 27. A expressão 2x, né, é uma equação, é uma reta crescente. Por que é crescente? Porque o termo 2 é positivo, né, maior que zero. Sempre quando o termo que acompanha o x, uma função de primeiro grau, for positivo, a reta é crescente. E além disso, a raiz dela é zero. Então quer dizer que antes de zero ela tem um sinal negativo, depois de zero ela tem um sinal positivo. Aí eu escrevi aqui agora a expressão da segunda equação, que a gente precisa do sinal dela, x quadrado menos 27. Essa equação já fez a continha dela, né? As raízes são essas, menos 3 raiz de 3 e 3 raiz de 3. Além disso, a concavidade dela é para cima, né? Ela tem essa característica aqui, porque o termo que acompanha o x ao quadrado é 1, que é positivo. Sempre quando isso acontece, a equação de segundo grau, né, tem a parábola com a concavidade voltada para cima. Então, antes de menos 3 raiz de 3, ela é positiva. Entre menos 3 raiz de 3 e 3 raiz de 3, ela é negativa. Depois então, de 3 raiz de 3, ela é positiva. E agora, para saber o sinal de f duas linhas, basta fazer esse jogo de sinal. Então, antes de menos 3 raiz de 3, a gente tem a de cima negativo com a de baixo positiva, menos vezes mais, menos, né? Esse menos aqui ficou feio. Então, aqui, menos vezes mais, menos. Aqui, entre menos 3 raiz de 3 e zero, a gente tem menos em cima, menos embaixo. Menos vezes menos, mais. Entre zero e 3 raiz de 3, uma é positiva, a outra é negativa. Mais vezes menos, menos. E agora aqui, depois de 3 raiz de 3, em cima é positivo, embaixo é positivo. Mais vezes mais, mais. Aí o que a gente sabe sobre a f, né? Onde a f duas linhas é negativa, a concavidade da f é voltada para baixo. Então, esses dois pedaços aqui. Onde a f duas linhas é positiva, a concavidade da f é voltada para cima. Certo? Então a f tem concavidade voltada para baixo antes de menos 3 raiz de 3. Depois ela muda a concavidade nesse ponto, né? Passa a concavidade para cima. Aí no zero ela muda a concavidade para baixo de novo. E no 3 raiz de 3 muda a concavidade para cima. Quer dizer que esses três pontos, né, são pontos de inflexão. Ok? Ok, então a gente já achou os máximos e mínimos locais, né? A gente vai ver depois se eles são globais. Também achamos os pontos de inflexão. E agora a gente vai calcular o limite da f quando x vai para mais infinito e para menos infinito. Aí, para fazer isso, eu reescrevi a f de uma maneira que fica melhor para a gente entender o limite. Então, eu coloquei x em evidência em cima, né? Fica x vezes 1. Coloquei x em evidência na equação de baixo, fica x vezes 9 sobre x. E aqui x quadrado sobre x fica x. Aí aqui a gente pode simplificar, né? O x com x. Vai ficar então, ó, a f de x é igual a 1 sobre x mais 9 sobre x. Então o limite quando x vai para mais ou menos infinito da f de x é igual ao limite quando x vai para mais ou menos infinito de 1 sobre x mais 9 sobre x. Quando x vai para mais infinito ou menos infinito, tanto faz, esse termo aqui vai para zero, né? Porque a gente está dividindo 9, que é um número fixo, por um número cada vez maior. Por exemplo, aqui 9 dividido por menos 1 milhão ou mais 1 milhão é um número bem próximo de zero. Além disso, quando esse termo aqui vai para mais infinito, esse pedacinho aqui, 9 sobre x, está indo para zero. E quando o x vai para mais ou menos infinito, nessa parte aqui, né, ele faz com que todo esse termo aqui vá para zero. Então esse pedacinho vai para zero e esse x aqui vai para mais infinito, que faz com que sobre um número muito grande seja cada vez mais próximo de zero. Então esse limite é zero, ou seja, tanto quando o x vai para a direita, né, quando vai para mais infinito, a f se aproxima do eixo x, e quando o x vai para menos infinito, para a esquerda no eixo x, né, a f também vai se aproximar do eixo x, tá bom? Aí com isso a gente já consegue então fazer o gráfico da f. Então, a gente já tem todas as informações disponíveis.
Pronto, aí eu calculei aqui a raiz da f, né? X sobre 9 mais x ao quadrado é igual a zero. Aqui não tem nada, é como se fosse 1, multiplicando cruzado, vai ficar só x igual a zero. Quer dizer que a única raiz dela é aqui no x igual a zero. Aí eu não tenho anotado aqui, mas como vocês estão assistindo, eu espero que vocês tenham. Então a informação que a gente tem é, de 0 até 3, a minha f é crescente, com a concavidade para baixo. A concavidade dela é para baixo, né? De 0 até 3 raiz de 3. Então ela vai crescer aqui, ó, até chegar no 3, com a concavidade para baixo. Quando chega no 3, ela começa a decrescer, certo? E aí quando chega aqui no 3 raiz de 3, ela muda a concavidade para cima. Então ela vai fazer isso aqui. Além disso, quando x vai para mais infinito, a f de x tende a zero, né? Então ela vai se aproximar, desculpa. Então ela vai se aproximar do eixo x. Aqui mudou a concavidade para cima e ela vai se aproximando do eixo x lá no infinito, né? Perdão pelo desenho, mas é isso aí. Então, ó, ela é crescente de 0 até 3 com a concavidade para cima. Certo? Fez a concavidade aqui para cima. Ó, desculpa, com a concavidade para baixo. Então ela está crescendo com a concavidade para baixo. Chegou no 3, ela começa a decrescer. Certo? De 3 para frente ela é decrescente. Então ela começa a decrescer. Aí quando chega aqui no 3 raiz de 3, ela continua decrescendo, mas muda a concavidade para cima. Então ela vai mudar a concavidade para cima, né? Assim. E vai se aproximando cada vez mais de x quando o x vai crescendo, né? Quando o x vai para infinito, ela está se aproximando de zero. Do lado de cá, a gente tem que de 0 até menos 3, ela é decrescente. Quando chega no menos 3, ela começa a crescer, né? Vou escrever esse menos 3 raiz de 3 aqui na parte 5. Menos 3 raiz de 3. Quando chega aqui no menos 3, ela começa a crescer. E aí quando chega aqui no menos 3 raiz de 3, ela muda a concavidade dela, né? Para baixo. Aqui. E aí ela vai se aproximando do eixo x, lá no infinito. Porque a gente calculou, né? Quando o x vai para menos infinito, a minha f tende a zero. Mas ela nunca vai tocar o zero, porque a gente sabe, a única raiz dessa função é zero, e aqui é o limite, né? Não quer dizer que vai ter um valor onde ela vai cruzar. Ela nunca vai cruzar, mas ela vai ficar muito próxima. Mas se você der um zoom, você vai ver, a gente consegue ver que ela não tocou o eixo x. Então, nesse pedaço, ela decresce aqui entre 0, ela decresce de 0 até menos 3 com a concavidade para cima, né? Quando chega aqui no menos 3, ela começa a crescer, ainda com a concavidade para cima. E quando chega no menos 3 raiz de 3, ela muda a concavidade dela para baixo. Certo? Então esse é o gráfico dela. Logo, o que a gente consegue ver aqui? Que 3 e menos 3 são, no caso 3 é máximo local, máximo global. Global. E o menos 3 é mínimo global. Mínimo global. Além disso, o intervalo que pede para ser estudado é de menos 3, né? De menos 3 aqui. De menos 3 até 1. Então é de menos 3 até 1. Aqui no menos 3, ela já tem o menor valor dela, né? Então, menos 3 é o mínimo nesse intervalo. No intervalo aqui, então, eu vou colocar o x-min é igual a menos 3. E o x-max, que é o máximo nesse intervalo, vai ser aonde? Vai ser lá no extremo do intervalo, né? Aqui nesse intervalo ela é só crescente, certo? Ela só cresce aqui. Então, os extremos são nos intervalos. Então, o extremo aqui vai ser no x igual a 1. Ok? Só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Por que eu resolvi desse jeito? Porque assim a gente está matando dois coelhos, né, com uma cajadada só. Porque a gente está tanto estudando o gráfico, quanto resolvendo esse exercício usando máximos e mínimos. Então, está muito entrelaçado, né? A gente precisou achar os máximos e os mínimos para ver onde que a função é crescente ou não, ok? Mas aí só, por exemplo, se a gente fosse estudar só esse intervalo,
é que a Marina pediu o máximo global e mínimo global também, mas se tivesse que estudar só nesse intervalo, quando a gente viu lá que a derivada é sempre positiva aqui entre menos 3 e 1, quer dizer que a f é sempre crescente. Ora, se você tem uma função sempre crescente no intervalo, então, e contínua, né? Ela é contínua. Então, o máximo e o mínimo dela está nos extremos do intervalo. Como ela é crescente, o mínimo vai estar no lado esquerdo, né? No extremo esquerdo do intervalo, que é menos 3, e o máximo vai estar no extremo direito do intervalo, que é 1, que ela está sempre crescendo, tá bom?